mas nos chamou para sermos um discípulo perfeito, pleno, maduro, que vai andar com Cristo, não em águas rasas ou de um modo superficial, mas que a nossa vida vai ser firmada, vai ser edificada, vamos ter a maturidade como homem, mulher, como cristão, ao ponto que o nosso ser discípulo, não é ser discípulo apenas dizer, eu estou seguindo, mas é um discípulo perfeito, maduro, onde eu vou estar seguindo a Cristo, vivendo a fé, mas de uma maneira consciente, racional, mas com sentimentos também trabalhados na presença do Senhor, porque Deus nos chama para segui-lo em todas as áreas da nossa vida, na plenitude. Por isso que a expressão, quando ele chama, fazeis discípulos, a ideia não é apenas chamar pessoas para andar junto, mas para andar junto, para se aperfeiçoar, para criar uma maturidade, para ter uma profundidade nas coisas do Senhor. Por isso a mensagem de hoje eu queria trabalhar com vocês sobre a ideia de sermos discípulos perfeitos. Mas 2 pontos. Enfatizar aqui um pouquinho sobre a adoração e o louvor. Essa necessidade que nós temos como seres humanos, criados à imagem de Deus, de estar em adoração e de estar louvando constantemente ao Senhor. Porque essa é uma área que nós somos chamados para vivermos diante de Deus, na presença do Senhor. Mas para a gente entrar no texto, nós precisamos identificar ou explicar o que significa exatamente adoração e louvor. Porque muitas vezes elas se confundem, não é verdade? Eu vou para a igreja para louvar, eu vou para a igreja para adorar, mas o sentido parece o mesmo, e muitas vezes é o mesmo. Mas no conceito da palavra, adoração e louvores tem uma diferença, mas que tem que andar junto. Vamos pegar a palavra adoração. A raiz da palavra adoração tem a ver com prostrar-se, com alguém que vai se prostrar diante de outra pessoa. E essa expressão não era só feita a Deus, mas em várias áreas militares, religiosas, de diversos povos, tinham o conceito de adorar ou reverenciar. Se você pegar a história bíblica e você lembrar de algumas histórias conhecidas, como Daniel e seus amigos, você lembra que quando Daniel ele foi preso por quê? Porque saiu uma lei que poderia se prostrar, ou orar, ou adorar a qualquer outro, não poderia fazer isso somente ao rei da Babilônia, a Baal. Mas Daniel chega na sua casa, ele abre as janelas, ele vai fazer 3 orações durante o dia. Mas a sua oração, ele colocava lá o tapete, ele se prostrava, caía de joelho, se prostrava com cabeça e rosto ao chão, e lá ele passava um tempo falando com o Senhor. Essa oração de você se prostrar ou ficar de joelhos, era um ato de você se colocar diante do seu Deus, e você se colocar numa posição de humilhação, dizendo, eu reconheço a sua soberania e o seu poder, eu sou pequeno. Os 3 amigos de Daniel também passaram pela mesma situação. Eles tinham, toda vez que batesse o sino, que batesse a música, eles tinham que fazer o quê? Se prostrar à imagem, se prostrar à oração ao rei da Babilônia. Mas os meninos, mais uma vez, se negam em se prostrar, em reverenciar aquela imagem ao Deus, ao rei. Eles vão ser presos e lançados na fornalha. Por quê? Porque eles não se prostraram, não fizeram a posição de que vou reverenciar, porque nós só nos prostramos diante de Deus. Se você pegar os cristãos que foram perseguidos, muitos nas cidades que eram cidades gregas, como Corinto, Éfeso, que tinham lá os seus altares aos deuses gregos, mas também tinham um certo altar ao governador, ao imperador, porque Roma era grande
potência militar e econômica. E toda vez que chegasse perto do altar de César, ou de Augusto César, o imperador, você tinha que se prostrar e dizer: Ave César, César é o nosso Senhor. Mas os cristãos não faziam isso porque eles diziam: nós não vamos nos prostrar a César, ele não é o nosso Senhor. Deus é o nosso Senhor. Então a palavra adoração ou reverenciar tem a ver com a consciência de quem é Deus e de quem é você. Por isso eu me coloco numa posição de eu vou me prostrar dizendo: eu não sou maior que Deus. Eu não posso mais do que Deus. Na verdade, eu preciso da presença e do senhorio, porque Ele é o Criador, Ele é o que faz a manutenção, Ele é que sustenta, Ele é que é meu Redentor. Eu preciso dEle. Mas aí não é só o ato de você se ajoelhar, mas o ato de você pegar o seu coração, pegar a sua mente, pegar a sua vida, as suas emoções, e pegar tudo isso e você prostrar tudo isso diante do trono do Senhor, dizendo: Senhor, eu não consigo, eu não posso comigo mesmo, eu preciso me prostrar diante do Senhor, que pode todas as coisas. Então, a adoração tem a ver com o fato de eu reconhecer quem Deus é. Eu adoro por quem Ele é. Ele é santo, Ele é justo, Ele é todo-poderoso, Ele é o eu sou, Ele é o Rei da justiça, Ele é o Senhor da guerra, Ele é o Senhor da paz, Ele é o grande todo-poderoso. Louvar tem a ver com esse reconhecimento, mas também tem a ver com um pouco de gratidão do que Deus tem me dado, do que Deus tem providenciado. Eu sou grato a Deus porque eu acordo todos os dias. Eu sou grato a Deus porque eu tenho um trabalho onde eu possa trabalhar e ter o meu sustento, o pão de cada dia. Eu agradeço a Deus pela esposa, pelo filho, pelos netos que Deus me deu. Eu agradeço a Deus pelas bênçãos diárias, a restauração, as amizades. Eu agradeço a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado na minha casa, na minha vida, nos meus amigos, com a minha igreja. Eu sou grato a Deus. Então eu canto porque eu quero dizer para Deus: muito obrigado, porque o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. Então, o primeiro, eu adoro por quem Deus é. Segundo, eu louvo pelo que Ele tem me dado. E essa vida nós vivemos porque, por nós estarmos diante de um Deus que é tão bondoso e poderoso, que nos chamou para sermos o seu povo, nós recebemos diariamente as bênçãos de Deus, que nos faz acordar, sustentar, viver e vencer todos os dias. Por isso, a nossa condição diante de Deus é sempre nos prostrarmos, dizendo: Senhor, obrigado por ser tão pequeno, o Senhor tão grande, e ainda assim o Senhor abrir as portas do céu e derramar ricas bênçãos na minha vida. Nós somos chamados para viver assim. Nós somos chamados para estar diante de Deus nesse momento, nessa situação, de manhã, à tarde, à noite, desejando estar em constante adoração e louvor, cantando, vivendo diante dEle numa perfeição, porque a gratidão envolve o nosso coração, que o nosso desejo é estar diante desse Deus e cantarmos louvores. O nosso texto trata desse assunto. Trata desse assunto, mas de uma visão de alguém que estava sentindo falta de poder viver plenamente diante do Senhor. A nossa história, do nosso texto, esses salmos, ele fala aqui que são salmos dos filhos de Corá. O salmista conta que ele está desejando ardentemente a presença do Senhor. A expressão inicial, e é o carro-chefe desse texto, ele faz uma comparação, que assim como a corça
necessita, busca, deseja, almeja por água, ele diz: assim é a minha alma, que está desejando, buscando, querendo a presença de Deus. E nesse contexto, sabe por que ele está dizendo isso? Os filhos de Corá, eles faziam parte das famílias dos levitas. Os levitas no Antigo Testamento eram responsáveis, era uma classe responsável dentro do templo, onde eles cantavam, era a equipe de louvor da época. Fazia parte dos sacerdotes da época. Eles ministravam no culto, eles oravam na oração comunitária, eles cantavam, conduziam o povo à adoração e ao louvor. Eles estavam preparando, junto com o sumo sacerdote, as coisas para o sacrifício, para as festas, para aquele momento onde o povo de Israel ia ao templo e, junto com uma grande nação, cantavam, louvavam, festejavam, adoravam ao Senhor. E quem conduzia toda a ministração desse culto eram os filhos de Corá. Era o ofício, era a vida, era o ministério, fazia parte do DNA deles, de geração em geração. Mas aqui no nosso contexto, é aquele contexto do tempo do rei Saul, o primeiro rei de Israel. O rei Saul, ele havia reinado, e aí Davi havia sido ungido para ser o próximo rei. Davi vai lá e mata o gigante Golias, e cai nas graças do povo e do rei. E Davi se torna um general do exército de Saul. E Davi começa a se tornar grande, guerreiro, libertador. Quando chegava de uma batalha, o povo gritava nas ruas: o Saul é fantástico. Ele matava 1000, libertava o povo, mas Davi é superior a Saul. E isso foi gerando no coração do rei Saul uma inveja, uma raiva, uma disputa, ao ponto de desejar e planejar matar Davi por causa dessa inveja. O que acontece na história? Davi vai fugir de Jerusalém. Davi vai fugir de Jerusalém, vai ficar morando e passando por várias cidades longe de Jerusalém. E Davi não foi o único que sai fugindo do rei Saul. Alguns grupos de amigos de Davi também vão abandonar Jerusalém e vão fugir com Davi para se esconder de Saul. E os filhos de Corá, alguns dos levitas, alguns homens que trabalhavam na casa do Senhor, vão abandonar tudo e vão fugir com Davi para peregrinar durante 20 anos, fugindo de cidade, morando em cavernas, se escondendo para não morrer na presença do rei Saul. E nesse momento que há muitos anos fugindo, os filhos de Corá fazem esse salmo. Escreve esse texto como se fosse uma oração pessoal. Ele começa dizendo: olha, assim como a corça que precisa de água, nós precisamos voltar para a casa do Senhor. Nós precisamos voltar para a casa do Senhor. Porque na cultura dos judeus e na fé judaica, tudo que estava ligado à presença do Senhor tinha a ver com o templo. Para os judeus, falar com Deus, estar na presença de Deus, era estar no templo. Era nas festas, nos cultos. Não havia bênção longe do templo. Até hoje é assim. Quando você liga a televisão e você vê lá que os árabes, os judeus, eles vão naquele muro das lamentações, aquele paredão, e lá eles ficam parados fazendo várias e várias orações. Sabe por que eles estão naquele muro? Porque lá foi a única parede que sobrou do templo. Eles ainda hoje vão ao muro, que é o resto do templo, porque eles acreditam que somente lá Deus é que responde, lá está a presença de Deus. Então, para os filhos de Corá, ou de Coré, eles estão dizendo o quê? Nós precisamos voltar para o templo. Nós precisamos voltar para Jerusalém. Nós temos saudade das festas da Páscoa,
onde matava-se o cordeiro, fazia o sacrifício, levava-se a família para pedir perdão dos pecados. Nós temos saudade das festas do Pentecostes, das festas da colheita, dos momentos de oração, das vigílias, dos cânticos. Nós morremos de saudade porque nós não podemos estar em Jerusalém, nós não podemos estar no templo, nós não podemos mais cantar comunitário, nós não podemos mais orar com o povo, nós não podemos mais se reunir com o povo da igreja. Por quê? Porque se nós aparecermos lá, nós vamos ser mortos, nós vamos morrer. E nós estamos vazios. Nós nos sentimos vazios. Então, 3 coisas rápidas que podemos entender aqui nesse Salmo dos Corás. Primeiro, ao falar que eles desejam a presença de Deus como a corça deseja água, ele está falando sobre o vazio existencial que eles estavam sentindo. Por estarem longe do templo, longe da adoração, longe da comunhão, longe do louvor, longe da palavra, eles estavam com o coração vazio. Estavam em crise. Estavam sem esperança. Estavam sem direção. Estavam sem rumo, porque se perderam o grande luzeiro, que era o Senhor. Meus queridos, longe do Senhor, ou do serviço ao Senhor, do convívio com o Senhor, nós vamos adentrar numa grande crise existencial. Não há vida longe de Deus. Nós somos criados, e se você recordar da história de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, se você recordar a história, quando Deus criou Adão e sua esposa, Eva, Deus olhou e viu que tudo isso era muito bom. E de repente, onde já era maravilhoso, Deus fez um jardim no Éden. E onde esse jardim, Deus e Adão e sua esposa sentavam todos os dias para conversar. Quer dizer que Adão e Eva foram criados para estarem diante da presença de Deus, da face de Deus, da palavra de Deus, aprendendo com Deus todos os dias. O DNA de ser imagem e semelhança significava que todos foram criados para estar diante de Deus, beber da fonte, receber da presença, ser mimado por Deus, cuidado por Deus, ensinado por Deus, guardado por Deus, motivado por Deus. Deus é a grande ação que vai preencher o coração. E quando Adão e Eva vai ser expulsos do jardim do Éden, ele disse: vocês morrerão. E ali não estava só falando de morrer fisicamente, que é claro que começa o processo de envelhecer e a morte começa a ser uma realidade. Mas o morrer ali está dizendo que agora vocês serão expulsos da presença de Deus, e longe da presença de Deus, espiritualmente e existencialmente, vocês morrerão. Há um vazio, há um buraco negro no coração que vai nos consumindo e nos faz buscarmos em outras coisas, como em drogas, bebidas, sexo, religião, família, trabalho, dinheiro, status, profissão. Nós queremos alcançar algo na vida que vai nos dar paz, que vai nos dar direção, que vai nos dar um sentido. E quanto mais a gente conquista, o vazio existencial está lá. Porque nós somos criados e o pecado fez um buraco no coração do tamanho da presença de Deus. Então, quando o salmista está dizendo que como a corça suspira, almeja, necessita de água, eu também estou assim, porque sem água a corça morre. Sem a presença de Deus, eu estou morto. Não faz sentido. Eu estava pensando do que o pastor Co, no curso, falava sobre esse texto da corça. Ele contou uma história particular dele, que quando ele teve Covid,
Ele ficou 60 dias internado. E por complicação do Covid, ele teve todo o problema no intestino, que teve que fazer cirurgia, tratar e cuidar. E depois, após cirurgia, ele ficou muito tempo, acamado, sem tomar água. A esposa dele todos os dias pegava uma esponjinha e só passava para não ressecar. E ele contando que ele estava com tanta sede, com tanto desespero, que quando a esposa dele pegou a esponjinha e passou na água lá, foi colocar na boca, ele mordeu a esponja e começou a sugar. E ela puxava dizendo, não pode, não pode. Ele disse, mas vocês vão tomar, eu vou morrer, porque eu preciso tomar água. Uma experiência dele. Mas quando ele falava, eu pensei numa outra situação que tem a ver com o Covid. Quando eu fiquei lá 15, 16 dias acompanhando o meu cunhado internado, eu pude ver muitas pessoas e ajudar muitas pessoas que estavam com Covid. E lá eu me tornei quase um enfermeiro. Ajudava a colocar diprona, para que deitado de barriga para baixo, o pulmão abrisse mais, a colocar numa posição do lado, no travesseiro, ajudar as pessoas a tirar aqui, colocar o cilindro, para poder... E eu comecei a observar muitos dos pacientes que estavam lá, estavam angustiados pelo ar, queriam respirar. E uma situação que marcou muito assim, foi que lá em Coronel Vivida, estava assim, todas as salas, os leitos cheios, e lá tem a tubulação que passa, que todo o oxigênio é ligado lá na parede, e respirando, e de repente houve um pane na sala das máquinas, o respirador que mandava o oxigênio para todos os quartos parou de funcionar. E quando eu comecei a olhar as pessoas que aquele balãozinho que do ar começou a murchar, e as pessoas começaram a entrar em desespero, eu consegui ajudar, sair correndo de quarto por quarto, desconectar da parede, colocar no cilindro, abrir ali, para que as pessoas... E quando eu colocava o cilindro, que abria lá, que voltava o oxigênio, as pessoas diziam... que bom que eu consegui respirar, porque o desespero sem o oxigênio dava morte, angústia. E quando chegava aquele oxigênio, eles respiravam e diziam, que bom que chegou o ar. O desespero pelo oxigênio é tão grande porque sem o oxigênio estava morto. É a mesma coisa da experiência aqui da Corsa. Sem água ele vai morrer. Você entende que os filhos de Corá, eles estavam em crise existencial, porque eles estavam longe da presença de Deus. Eles estavam dizendo, nós almejamos, nós precisamos voltar à reunião de oração. Nós precisamos voltar às nossas vigílias da noite. Nós precisamos voltar a ler os textos dos salmos, as leis dos profetas. Nós precisamos voltar a nos abraçar em comunhão do culto, da congregação. Nós precisamos voltar a cantar louvores, a nos prostrarmos em adoração diante de Deus, como igreja, como povo. Nós precisamos voltar como comunidade, igreja, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a viver diante e na presença do trono de Deus. Porque se nós não voltarmos a fazer isso, nós vamos ter crise existencial. Você foi criado com um buraco no coração, do tamanho de Deus. Tem uma música que nós cantamos na escola, que não é bem para criança, mas a gente canta para criança. A Jessie vai lembrar dessa música, que ela canta nas escolas. Ela diz assim, que a música diz assim, que grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, bem maior que, mas também tão pequeno que cabe lá dentro ou aqui dentro. Ele está falando dessa intimidade de um Deus tão grande, tão soberano, tão poderoso, mas que se faz tão pequeno através de Cristo, que Ele cabe aqui dentro. Ele é do tamanho
desse buraco que Deus nos criou para termos. E sem Cristo no coração, ou sem comunhão com Cristo e com a sua igreja, buscando a presença do Senhor, não há vida. Nós vamos ter crise existencial. Nós vamos entrar em desespero. Nós vamos entrar em parafuso. Por isso eu queria fazer uma pergunta antes de continuar para você. Como está a sua sede por Deus? Como está o seu desejo de estar diante de Deus? Eu vou perguntar de novo, mas antes de você responder para você mesmo, pense, você tem essa consciência de que sem a presença de Deus e a comunhão com Ele, não há vida? Se você tem essa consciência, você vai ser igual aos filhos de Corá. Você vai desejar, você vai buscar, você vai querer estar fazendo as coisas na presença de Deus, se prostrando na presença de Deus, buscando estar em oração e adoração, em comunhão, estar na casa de Deus. E que privilégio que eu e você que temos. Os filhos de Corá almejavam, mas não podiam. Como tem em muitos países, pessoas querendo ter uma comunhão como igreja e não podem. E nós temos toda a liberdade de sair na rua cantando, de sair na rua pregando, de se reunir debaixo de uma árvore ou no campo de futebol e cantar e orar, de no mercado você colocar uma música, de você se reunir com seus irmãos em casa, de você ter um grupo de estudo, reunir em oração, de você evangelizar pessoas. Nós temos tantas oportunidades, mas às vezes nós não fazemos porque nós não temos mais sede. Nós nos desconectamos com o Senhor, estamos bebendo de águas cheios de lama desse mundo e achamos que está bom. Estamos satisfeitos com isso. Mas ele disse que para você não ter uma crise existencial, você precisa estar diante de Deus e de Cristo. Porque somente Ele preenche o vazio e a necessidade da sua alma. Segundo, ele começa dizendo, como se eu estivesse conversando consigo mesmo. Ele começa dizendo, por que a minha alma está abatida? Porque os meus sentimentos estão confusos, porque algo se perturba dentro de mim. Eu preciso esperar em Deus. Porque está abatido a minha alma? Porque os meus sentimentos estão estranhos. Ele está narrando um diálogo de uma crise não só existencial, mas uma crise emocional. Ele está assumindo, dizendo, olha, eu tenho sentimentos no meu coração que são estranhos. Quase está dizendo, eu sou uma bomba relógio. Eu sou uma pessoa que eu tenho as 4 estações de humores no meu dia. Eu acordo, quando não acordo bravo, depois do café eu estou bravo. Então você está sorrindo, você fica reinando, você briga, você tem raiva, você sorri, você abraça, depois que você abraçou você bate de novo, né? E tá assim, porque nós vivemos um caos emocional. Ao mesmo tempo que nós temos saudade de alguém, eu não vejo a hora de encontrar o Marquinhos. Encontrei o Marquinhos, meia hora depois, não, ele não vai embora. Porque me cansou. Do mesmo modo que às vezes eu desejo, não vejo a hora de jogar bola com o PC. E lá a gente discute, eu quero passar com o carro por cima do PC depois. Porque eu já fiquei bravo com ele. Eu nem vou falar hoje de casamento, né? Marido e mulher. Porque essa explosão de sentimentos não acontece na casa com marido e mulher.
nem com pais e filhos. Lá está tudo dominado. Mas nós somos pessoas que temos sentimentos confusos. Nós temos sentimentos que, às vezes, nós pensamos e falamos coisas que nós mesmos ficamos surpresos. Eu falei isso? Eu pensei isso? E às vezes nós falamos para as pessoas, e às vezes nós nos portamos com pessoas com uma reação ou uma ação áspera, grosseira, e aí alguém vai dizer: eu não esperava isso de você. Porque nós temos uma confusão de quem nós somos. Nós somos uma bomba relógio. Tem um sociólogo, aí um filósofo, que vai dizer assim: se você pegar uma pessoa e colocar ela numa ilha, ela vai destruir a ilha e se matar. Porque é uma bomba relógio de emoções, de estresse, de loucura. Uma bomba hormonal, e que nós não temos o domínio. Ele diz assim: e longe do Senhor, está dizendo, não há o equilíbrio dos meus sentimentos. Se você pegar a palavra de Paulo, diz assim, de que uma das coisas que nós temos, quando temos o Espírito Santo de Deus, é o fruto do Espírito. E uma das coisas que ele fala do fruto do Espírito, o que é? Domínio próprio. Aí vai falar daí de mansidão, amor, bondade, né? Ele vai falar de várias coisas desse fruto que tem a ver com a presença de Deus, o Espírito Santo em nós. E se nós estamos vazios da presença de Deus, se nós não estamos vivendo com o coração cheio dessa fonte de vida, nós não temos domínio próprio. Nós não temos a mansidão, nós não temos a bondade. Pelo contrário, as obras da carne entram em nossa mente e coração e criam um caos e emoções. Aí nós entramos em crise emocional, depressão, vontade de morrer, vontade de criar o dom, ou assumir o dom de avestruz, fazer um buraco no chão, enfiar a cabeça lá e se esconder do mundo. Porque está dizendo, a minha alma está abatida, eu estou confuso dentro de mim, eu preciso esperar e buscar em Deus. Isso está dizendo, estar longe de Jerusalém e do templo, faz com que os meus sentimentos se confundem. Por isso que longe do Senhor, não há a direção do Espírito. Efésios vai dizer isso, Gálatas vai dizer isso, que nós não devemos embriagar-nos com vinho, mas enchei-vos do Espírito, para que você possa ser guiado, tratado, que as suas emoções possam ser curadas na presença do Senhor. Então, longe do Senhor, primeiro, não há vida. Ele precisa saciar a nossa alma. Segundo, longe do Senhor, há um colapso nas nossas emoções. Uma bomba relógio. Nós precisamos que Ele cure, sare as nossas emoções. E por fim Ele vai dizer, por eu estar em crise existencial, crise emocional, os meus inimigos e os próprios amigos olham para mim e riem, dizendo, e o seu Deus, aonde que está? Cadê o Deus de vocês? Cadê a alegria que vocês têm com esse Deus? Cadê o prazer que vocês têm nesse Deus? Cadê a festa que vocês faziam? Vocês não fazem mais? Onde está o seu Deus? Cadê o Deus de vocês? O povo triste, o povo quieto, o povo de cabeça baixa, o povo sem alegria. Cadê Deus? Deus não está com vocês. Isso que as pessoas diziam aos filhos de Corá. Porque a alegria se foi. Perdeu a alegria. Perdeu a alegria de cantar. Perdeu a alegria de viver. Perdeu a alegria de orar por alguém, de evangelizar alguém, de convidar alguém. Perdeu a alegria de ir no encontro de casais, de ir na UPH, na SAF. Perdeu a alegria de estar na igreja. Perdeu a alegria de fazer um futebol. Perdeu a alegria.
Davi, no Salmo 51, orava ao Senhor: Senhor, restitui a alegria da tua salvação. Me trata, me cura, porque eu quero ser alegre. Eu quero brilhar, Senhor. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Deus, vejam a alegria, vejam o brilho, vejam a esperança, que eu seja luz, que eu seja sal, que eu tenha um bom perfume, que as pessoas possam olhar para mim dizendo: eu quero esse seu Deus, porque você é tão alegre. Ora por mim, porque o seu Deus é tão maravilhoso. Venha me visitar, porque a sua presença me traz paz. Precisamos que Deus restaure a nossa alegria. Ele está dizendo: e longe de Deus não há alegria. E o povo dizia: aonde está o seu Deus? Que vocês estão tão apagados, estão morrendo. Por isso que o salmista está dizendo: assim como a corça precisa ter vida, eu também almejo ter vida. E a corça tem vida nas águas. E nós temos vida na presença do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, como está a sua busca por Deus? Como está a sua luta diária para ler a Bíblia, para orar, para estar em comunhão? Como está a sua luta diária em você abrir mão de coisas para poder estar aqui no culto de domingo à noite, sábado à noite, na reunião de oração? Como está o seu sacrifício de correr atrás dessa fonte? Ou você tem sossegado, sentado, esperado, dizendo: vou viver assim mesmo? Não há vida longe de Deus. Se seu coração quer pegar fogo, vocês têm que estar no braseiro. Você tem que estar na oração, na adoração, no louvor, na vigília, na evangelização, na reunião das mulheres, na reunião dos homens, no curso de casais, na escolinha dominical. Nós temos que estar presente buscando ao Senhor. Senão não há vida. E para concluir, 3 frases rápidas que nós ouvimos lá no congresso. Primeira, sobre palavra. Pastor Cor dizia que a palavra é o alimento diário para a nossa vida. É ela que nos dá força, a palavra do Senhor. Ele diz também que a oração é como o nosso respirar. Se eu não orar, eu não respiro. Se eu oro pouco, eu respiro pouco. Mas se eu oro sempre, o meu respirar é bem sucedido. Mas a adoração é como se fosse o bater, o pulsar do nosso coração diante do Senhor. Se nós perdemos a nossa adoração, nós vamos batendo o coração fraco. Quanto mais eu deixo de adorar o Senhor, o nosso coração vai parando. E eu vou morrendo. Então, quanto mais eu adoro, quanto mais eu louvo, quanto mais eu busco, o meu coração bate, pulsa. Ele faz o sangue do meu corpo passar por todos os canais. Ele me dá vida, ele me dá calor, ele me dá força. Por isso nós não podemos deixarmos de estarmos sempre diante do Senhor e na casa do Senhor para louvarmos pelo que Ele tem nos dado, mas para adorar, nos prostrarmos por quem Ele é. O privilégio que nós temos de poder estar diante de um Deus tão poderoso e ainda receber dEle as bênçãos preparadas nas regiões celestiais, que Ele derrama abundantemente de graça
na sua e na minha vida. Que nessa noite, ao irmos para casa, possamos pensar nisso. O quanto nós temos buscado o Senhor. Essa é a diferença para a vida ou para a morte. E a escolha é nossa, buscarmos ou não buscarmos. Amém?